Que bom estar aqui com vocês outra vez. Continuamos com a Evangelii Gaudium, este documento, exortação tão importante do Papa Francisco, que nos leva a conhecer e a refletir melhor sobre a sua igreja em saída, aquela igreja que ele deseja para todos nós. Hoje nós continuamos no segundo capítulo, aquele em que ele está nos levando a perceber, a julgar, a conhecer melhor os problemas que a igreja enfrenta e estaremos falando sobre alguns desafios culturais que o Papa coloca ali. No número 62, ele nos diz: na cultura dominante, ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido, superficial, provisório. O real cede o lugar à aparência. Em muitos países, a globalização comportou uma acelerada deteriorização das raízes culturais, com a invasão de tendências pertencentes a outras culturas. E aí ele vai falando das questões econômicas ligadas a isto. Mas o importante é a gente ver essas características que ele coloca, que a cultura dominante de hoje nos faz, que é exatamente priorizar o que é exterior, imediato, visível, rápido, superficial, provisório. De fato, quem pode negar que isto está tão presente em nossa vida, em nosso cotidiano, em nossas relações e, principalmente, cerceando a nossa liberdade de viver o contrário, que seria a profundidade, a interiorização, o vagar, o silêncio, o compreender e contemplar melhor as coisas. É isso que o Papa nos alerta. E ele nos coloca, principalmente, na família, uma crise cultural muito forte. No número 66, ele lembra: a família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. É outro fator também que está muito presente em nós neste momento. Continua o Papa. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros, e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. Então, é justamente a crise primeira que a gente encontra hoje em dia, desde a infância, desde como os filhos nossos estão sendo criados. É algo muito perigoso para a família, porque vai nos tirando da cultura que deve ser, ao contrário, de uma forte tendência de conhecimento de Deus, de tornar os vínculos mais fortes, tanto dentro da família, como os chamados vínculos sociais. E mais adiante ele lembra: o matrimônio tende, hoje em dia, na visão de hoje, a ser visto como mera forma de gratificação afetiva, que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. Esse é o principal alerta que o Papa nos coloca dentro do contexto da família. A questão dos vínculos e o exemplo que ele dá, que até o próprio matrimônio se torna um vínculo fraco, sem maior sentido. Ele também nos leva a pensar sobre o individualismo pós-moderno e globalizado, aquele que muito nos tem atingido e que muito nos afeta ultimamente. No número 67 está assim colocado: o individualismo pós-moderno e globalizado favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce
os vínculos familiares, ou seja, todos aqueles vínculos que acontecem no ambiente familiar. Não só marido e mulher, mas também pais com filhos, filhos com os pais. É algo também muito presente em nossa vida, que precisa ser combatido, que nós precisamos aprender a agir contra. Nós precisamos de vínculos fortes, nós precisamos de amor verdadeiro, não um amor sentimentalista, não um amor romântico, não um amor da dupla satisfação que acontece na paixão e depois se evanece como fumaça. Nós precisamos de vínculos fortes. E ele lembra também, na igreja, que a ação pastoral deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai, o Deus Pai que nos criou, exige e incentiva uma comunhão que cura, promove e fortalece os vínculos interpessoais. Então, aí uma primeira pista de ação para cada um de nós que trabalha na ação pastoral. Que em nossas pregações, nossas atitudes, nosso modo de ensinar nas formações, por exemplo, sejam mostrados a importância da comunhão com o Pai, que é algo desse encontro pessoal que nós temos que cura, promove e fortalece os vínculos que deve haver entre as pessoas no meio familiar. Depois ele coloca os desafios da enculturação da fé. Vamos acompanhar aqui no número 69. Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para enculturar o evangelho. É algo também que às vezes a gente esquece, por incrível que possa parecer. Nós estamos evangelizando e, portanto, é preciso usar a força do evangelho na nossa forma de agir. Não ao contrário, deixar que as coisas tomem conta da mensagem do evangelho. E aqui ele coloca esses verbos que dizem muito o que nós devemos fazer. Acompanhar. É preciso que a gente esteja sempre acompanhando aqueles que são evangelizados. Cuidar. Nós temos que também cuidar e fortalecer a riqueza que já existe, tanto na família como dentro da igreja. É a nossa missão, é a nossa necessidade enquanto evangelizadores que realmente fazem todos levarem o seu amor, a sua vida, a sua forma de viver ao encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode nunca ser diferente. Também ele nos lembra os grandes desafios que há nas culturas urbanas. O grande movimento que foi mudando na economia, na geografia do mundo e levando as pessoas de um ambiente rural para o ambiente urbano, nos trouxe muita dificuldade, até mesmo na igreja, na forma de evangelizar. E hoje é preciso levar em consideração a riqueza da cultura urbana, que também ajuda a evangelizar. E ele coloca ali a potencialidade de evangelização no meio urbano, no número 73. Lembrando que é um lugar privilegiado da nova evangelização. Não podemos fugir disso. Se há um meio urbano e que mudou a face da família, a face da forma de viver e trabalhar, nós também temos que aproveitar isso e colocar nesse meio urbano uma cultura, através dessa enculturação do cristianismo. Isso sempre foi feito. Quando São Paulo foi evangelizar os gentios, quando houve aquela busca de levar o evangelho para aquelas novas culturas que se descortinavam no mundo, como a cultura greco-romana que crescia, a igreja não recuou diante disso. A igreja compreendeu aquela cultura e a igreja avançou cada vez mais para levar ali a cultura do nosso evangelho, a boa nova. A notícia que trazia
a informação de que a salvação estava disponível a todos os homens e que precisava ser levada ao coração de cada um. Essa é a alegria que nós devemos levar adiante. Essa é a alegria da Boa Nova, a alegria do Evangelho que nos fala o Papa Francisco. Por isso ele colocou nesse documento tão belo o nome de Evangelii Gaudium. Gaudium é a alegria e Evangelho é a Boa Nova. E é isso que nós precisamos fazer. Ler mais, conhecer esses capítulos maravilhosos que nós estamos aqui, como que a dizer, passeando por eles, mas que há tanta profundidade, há tanto ensinamento bom, de forma tão acessível na linguagem do Padre. Esse documento está impresso por diversas editoras, está em todas as livrarias católicas, muitas vezes também presente nas secretarias, na entrada das igrejas durante as missas. Nós precisamos acessar esse documento. Também pela internet, gratuitamente. Se você for ao site da Paróquia Cristo Rei, lá você encontra um lugar com informações e ali embaixo, onde tem links, você poderá, abaixo de contato, você tem links e poderá achar o link da Santa Sé do Vaticano. Lá tem as exortações apostólicas e a última, porque em ordem inversa, foi aquela que primeiro o Papa exacrou a nós. Você encontra a Evangelii Gaudium, escolhe a língua português e vai ter acesso a ela em nossa língua natal. Então, nos colocamos ainda sempre em disposição com vocês. Conheçam também o Instagram, onde sempre terá alguma coisa sobre esta exortação. Estamos aqui para melhor amar e servir para sempre pela maior glória de Deus, por cada um de vocês, por todos nós em nossa igreja. Até o próximo vídeo.